de especialização em gestão pública, da nossa disciplina de metodologia científica. Esse é o último vídeo da nossa disciplina, a última videoaula, que corresponde à unidade 6 do livro-texto, a unidade que é intitulada Estrutura e Organização de Trabalhos Científicos. Mas antes de eu falar sobre essa unidade em particular, eu queria explicar a tarefa dessa semana que vocês deverão fazer. Então, como é que consiste a tarefa? Eu vou ler aqui para vocês. Escolha uma pesquisa do tipo estudo de caso, que nós falamos aqui, ou então a survey, e elabore um problema de pesquisa, né? Eu falei que você tem um tópico de pesquisa, você tem que problematizar em forma de uma questão que você vai tentar responder ao longo da sua pesquisa. E planeje uma coleta de dados a partir de 2 temas de pesquisas que eu sugeri aqui. Então, o primeiro tema é a evasão escolar entre alunos do ensino médio na região metropolitana de Fortaleza ou Salvador. E o segundo, esse foi o segundo. O primeiro tema da pesquisa seria estratégias de geração para os pequenos municípios do estado do Ceará nos últimos 10 anos. No estado do Ceará ou estado da Bahia, nos últimos 10 anos, certo? Então, um tema relaciona-se com a estratégia de geração e renda e o outro com a evasão escolar. Então, tendo esses 2 temas, você escolhe um dos temas e vai, então, para a página 79 do livro, que tem esse esquema aqui, que são as fases da pesquisa. O que eu disse? Utilizando as fases da pesquisa da figura 7, na página 79 do livro-texto, trabalhe a etapa 3, 5 e 6. A etapa 3 é o quê? A problemática. Exatamente, eu já dei aqui para vocês o foco da pesquisa, né? O tópico da pesquisa. Então, a partir desse tópico, vocês elaboram, então, uma pergunta, né? Que é a etapa 3. A etapa 5 é a etapa da coleta de dados. A partir dessa pergunta, né? Desse tema, dessa pergunta, como você vai conduzir a sua pesquisa? A sua pergunta já vai dizer para o leitor se a sua pesquisa é uma pesquisa descritiva, exploratória ou explicativa. Então, como você vai coletar os dados? Os dados vão ser coletados de acordo com o tipo de pesquisa que você vai escolher, certo? Então, elabora a problematização, explique como vai coletar os dados, né? De acordo com a etapa 3, a 5, a coleta de dados, e a 6, como é que você vai analisar, não é? E interpretar esses dados, tá certo? Então, você vai dizer, olha, eu escolhi fazer uma entrevista semi-estruturada, eu vou analisar dessa forma. O livro fala codificar, selecionar, tabular, não é? Dá todas essas dicas da análise e interpretação dos dados, inclusive com utilização do marco teórico, né? Não vai precisar utilizar marco teórico, você vai só me dizer como você vai fazer, tá certo? Então, essa é a última tarefa da terceira semana da nossa disciplina. E continuando, então, o tema da última unidade do livro é estrutura e organização de trabalhos científicos. Então, essa unidade, ela trabalha essa questão, e eu quero ressaltar o que está escrito aqui na página 119, que a página 119, ela consta todos os elementos que deve conter um trabalho científico, já um relatório, né? Então, o trabalho que vocês vão fazer no final do curso, que a gente chama de TCC ou monografia, né? No caso, monografia, o trabalho ele vai ser dividido em 3 etapas, né? Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Como eu falei, a metodologia científica ela é cheia de regras. E essas regras, elas têm que ser observadas. É uma fase trabalhosa do relatório, da pesquisa, mas ela tem que ser observada dessa maneira. Então, os elementos pré-textuais de um trabalho científico estilo monografia, que é o que vocês vão fazer, ele tem que ter uma capa, uma folha de rosto, uma folha de aprovação, uma dedicatória, agradecimentos, resumo na nossa língua, o português, resumo em língua estrangeira geralmente, em inglês, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e o sumário.
São todos elementos pré-textuais. E os elementos textuais é o desenvolvimento do trabalho em si. Tem a introdução, tem o desenvolvimento que envolve a parte teórica, a parte da metodologia, a parte da análise e interpretação dos dados. E por fim a conclusão. Né? Isso é a parte dos elementos textuais. Né? Isso é o coração do trabalho, porque essa primeira parte, os elementos pré-textuais, são muitos elementos pré-textuais, mas ele não requer o esforço que vai requerer de você para fazer a parte dos elementos textuais. E por fim, os elementos pós-textuais, que são as referências, o glossário, apêndice e anexos. Né? Então, esse roteirozinho aqui, vocês têm que atender todos esses requisitos na hora de fazer o trabalho final de vocês, ok? Então, essa unidade, ela trata exatamente de como elaborar um relatório de pesquisa, né, que é o último passo da pesquisa, é relatar e divulgar, né, seu trabalho. Então, a monografia, ela vai para a biblioteca da universidade, o artigo científico vai para os eventos, para as revistas especializadas. Então, você tem todo esse esforço de trabalhar na pesquisa. Então, depois desse esforço, você também deverá divulgar o seu trabalho, né? É muito importante. E principalmente para aqueles alunos que querem fazer mestrado, é muito importante que haja uma publicação anterior à sua candidatura ao mestrado. Essa publicação vai mostrar para aquela banca, né, como a gente chama, aquele comitê avaliador, de que você tem uma maturidade para ingressar num programa acadêmico de maior exigência, como é o mestrado, ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco desse universo imenso que é a metodologia científica. Tudo vai depender muito da prática, do dia a dia. É como escrever, né? A gente aprende a escrever escrevendo. A leitura é fundamental para nos dar maturidade na escrita, e a familiaridade com a forma de escrever acadêmica, né? Quanto mais vocês lerem artigos científicos, livros acadêmicos, mais vocês vão ter desenvoltura na hora de trabalhar o projeto de vocês. Os artigos científicos são muito importantes e hoje existe uma oferta imensa, né? As revistas especializadas, vocês podem pegar pela internet. Muitas vezes não existe nem cadastro das revistas, você só acessa o site e pega ali os números das revistas que vocês quiserem. E é muito importante constituir essa mini biblioteca, abrir uma pasta de referências bibliográficas de temas que interessam vocês, ok? Bom, vamos estar em contato durante o período da disciplina. Eu desejo sucesso para vocês, que vocês possam, de fato, aproveitar, né, os conteúdos do livro, que é um livro muito, muito bacana, que vocês depois podem até consultar em outros momentos do curso, ok? Então, desejo sorte para todos, um bom aproveitamento, e nesse finalzinho vamos manter a motivação para terminar com êxito o curso, tá bom? Então, agradeço a atenção e ficamos em contato, então. Um abraço a todos e todas e até breve.